Bom, gente, então vamos lá. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Mateus 6, tá? A gente vai ler um trecho longo, vamos ler o versículo 19 até o final do restante do capítulo. E vamos comentar algumas coisas. Só um tempinho enquanto vocês abrem aí na passagem. Mateus 6, 19 em diante. Vamos lá, diz assim. Vou ler aqui na versão NVI, tá? Ler a versão que você está acostumado a usar. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça e ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, obviamente, a gente vai comentar de forma tanto. Não vamos entrar em tantos detalhes aqui, né? Tem muito assunto, claro, nesse trecho. Mas, de forma muito resumida, na parte inicial, o Senhor Jesus Cristo nos manda não buscar tesouros aqui, ou seja, não sermos materialistas, gananciosos, esse tipo de coisa, e nos manda fazer algo. Não é suficiente não ser um materialista degenerado, coisa assim. Tem que se buscar, também no imperativo, a mesma ordem, não busque algo e busque algo. Procure, aspire algo. Tesouros no céu. Tá? Não tesouros aqui, temporários, terrenos, mas tesouros celestiais de valor eterno. Tá? De forma muito resumida, recompensas que Deus voluntariamente quer dar aos que Ele salvou por atos de fidelidade. Tá? De forma muito resumida, a gente pode entender como isso. O tesouro no céu sendo isso. E o Senhor Jesus Cristo diz, então, busque esse tesouro no céu, não dedique a sua vida a buscar a aumentar a conta bancária aqui como um fim em si mesmo e tudo isso. Não faça isso. Tem algo muito mais valioso para se fazer no tempo de vida que temos aqui. Busquem isso e não é possível e é incompatível você servir com a dedicação de um escravo, que o verbo lá é isso, né? Servir como escravo. Então, você não pode ser escravo de dois senhores diferentes. Ou você vai priorizar um ou o outro. Tá? Então, não dá para correr atrás do dinheiro, do patrimônio aqui na Terra e dos tesouros do céu ao mesmo tempo. Você não vai conseguir, vai priorizar um em detrimento do outro. E é provável que após ouvir isso, né, nós, os discípulos da época, e qualquer pessoa que leve a sério o que Cristo está dizendo, tenha tido uma pergunta honesta, né, perguntando o seguinte: como é que vai ficar essa questão, então, do sustento material aqui na Terra? Se o sustento já é tão difícil para quem faz dele a maior prioridade da vida, será que não vai faltar para mim se eu não fizer disso a maior prioridade? Né? Não vai dar problema isso? Dá para seguir mesmo essa ordem de Cristo, levando a sério? Dá para fazer isso de verdade, na real? Então, é uma pergunta honesta, tá?
E se não vai faltar até mesmo o básico se a pessoa não buscar com avidez o próprio sustento aqui. E quem leva a sério as palavras de Cristo, me parece uma pergunta bastante honesta mesmo, que se pode chegar aqui. A pergunta curta, né, seria: vocês não precisam se preocupar com isso. Sirvam a Deus e Ele vai cuidar disso. Tá? E a resposta longa vai tomar nossos próximos minutos aqui. Vamos lá. Pelo trecho que a gente leu, eu entendo que a gente pode concluir que os discípulos de Cristo, né, nós, não devemos nos preocupar com esse sustento imediato aqui no nível mais básico, né, de alimentação para o dia e de roupa para o dia. Alguns entendem que pode ter a questão de moradia também, na questão de roupa como uma coberta, como se cobrir. Mas isso aí já é um pouco de interpretação também. Com segurança, está falando de alimento para o dia, não para o ano, e de roupa para o dia, não para o ano também. E mesmo nesse nível mais essencial, mais básico, que certamente traz preocupação, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que o discípulo não deve ser ansioso por, me parece aqui, 4 motivos. Primeiro, Deus cuida disso. É assunto dele. Segundo, Deus sabe que a gente precisa. Terceiro, Ele nos concede, nos acrescenta, além da vida, o que precisamos. Tá? Não o que desejamos, não o que queremos para esbanjar ou para algum motivo todo, mas o que precisamos, Ele concede. E Ele faz isso a cada dia. Ele não se compromete a fazer isso a cada semestre, a cada ano, a cada ciclo maior do que de um dia. Né? Pelo menos nessa passagem aqui. O mandamento do Senhor é simples e direto. Né? Não fiquem ansiosos quanto ao que comer, beber ou vestir. Não fiquem ansiosos. Isso já seria suficiente para a gente buscar seguir isso. É a ordem direta de Cristo, sem dúvida. Tá? Não há dúvida que ele falou isso. Mas ele quis apresentar ainda algumas razões. Né? A primeira é que a vida é mais importante do que o alimento e o corpo é mais importante do que as roupas. Então é um argumento do maior para o menor. Tá? Então, se Deus concede o mais, certamente Ele vai conceder o menos. Então, se Ele deu a vida para a gente, sem a gente ter feito nada, sem a gente ter ficado ansioso por recebê-la, nem nada, e Ele deu, né? E Ele mantém enquanto quer, Ele vai fazer o que precisa para essa vida continuar existindo. Tá? Essa é a ideia aqui. E, além disso, ele usa também um outro argumento aqui, que Deus cuida do que é menos importante na criação, como flores, e Ele veste os lírios, sem que elas tenham que ter uma indústria têxtil, sem que elas pratiquem agricultura de forma organizada, metódica, industrial, mas Ele as mantém, né, através de processos que Ele criou. E se Deus, então, cuida e dá atenção e mantém e sustém o que é menos prioritário, como flores e insetos e tudo isso, Ele vai manter a obra-prima da sua criação. Certo? É um argumento aqui ao contrário, do menos importante para o mais importante. Tá? Então, fecha as duas pontas. A ansiedade quanto ao próprio sustento, ela é tanto uma desobediência direta ao que Cristo falou, quanto inútil. Como o próprio texto fala, a gente estando ansioso ou não, isso não vai acrescentar meio metro no caminho da nossa vida. Tá? Na revista atualizada fala côvado, né? Exatamente isso, é uma medida de mais ou menos meio metro. Então, vocês estão ansiosos ou não, o curso da sua vida vai ser o mesmo. Tá? Não vai acrescentar, a ansiedade é inútil, ela não vai acrescentar meio metro no caminho da sua vida, 1 hora no tempo da sua vida, o que seja. Então, é errado ter ansiedade quanto ao que não podemos controlar e é também inútil. O discípulo de Cristo, então, deve buscar intensamente os tesouros no céu, que Cristo nos mandou buscar nesse trecho aqui, e não ficar ansioso com a busca de tesouros terrenos aqui. Mesmo que não esteja falando nem mesmo de tesouros, mas de o mais básico possível para continuar existindo aqui. Tá? E buscar ficar ansioso e dedicar a vida à busca desse sustento de tesouros terrenos é típico de pagãos, é típico de quem não crê em Deus e não do discípulo de Cristo. Tá? Então, acho que seria bem tranquilo da gente concluir desse trecho. Tá? Para quem não chegou no começo, tá? Fiquem totalmente à vontade, quem quiser ligar a câmera, tá? Fazer perguntas. Então, aqui é bem sala de aula mesmo, tá? Formato de
de sala de aula, de reunião, tá? Então fiquem bem à vontade para fazer pergunta, o que for. Vamos lá. Então é importante a gente saber o nosso limite, né? Saber que ele é bem curto. E a época que a gente vive, então, deixa isso bem claro, né? Que a humanidade, por mais arrogante que seja, fica de joelhos por conta de um vírus que surgiu do outro lado do mundo, né? E traz tanto problema, tanto sofrimento, tanta dificuldade para nós aqui, né? A gente está num momento de cume aí, se é que já chegou no cume, pelo menos, aqui, né? E quem não está doente, tem alguém muito perto doente, ou esteve internado, tudo isso a gente já sabe, temos falado ao longo das semanas já aqui, né? Então a gente não conhece o futuro, as variáveis estão fora do nosso controle, e uma crise financeira originada em qualquer local traz dificuldades para a gente, um vírus do outro lado do mundo traz dificuldade para a gente, e tem muita coisa que está fora do nosso controle, né? E Deus deixa isso bem claro nessa passagem aqui e em tantas outras. A gente não conhece o futuro, não sabe quanto tempo de vida temos aqui ainda, em que condições viveremos aqui, e a gente não sabe, isso está fora do nosso poder. O poder de nos dar vida e sustento, e roupa, e alimento, esse poder não é nosso, esse poder é de Deus. Está nas mãos de Deus. E a gente deve confiar nele e buscar dele esse suprimento. Tá? É isso que a passagem nos deixa bem claro aqui. Esse trecho ensina, evidentemente, ele não ensina que a gente deve viver como Elias viveu numa circunstância bem pequena da sua vida, né, sendo sustentado por animais, né, e que a gente deve, seria um absurdo você pegar esse trecho e entender que não se deve trabalhar e apenas esperar que Deus cuide de nós, como Elias no deserto, esquecendo que Elias foi sustentado durante talvez alguns dias ou poucas semanas ali, e no resto da vida viveu normalmente como todos nós, né? Então, buscar os tesouros no céu de maneira prioritária, deixando em segundo plano o sustento físico aqui, não significa ir ao extremo oposto da preguiça e da irresponsabilidade. Lembrem sempre que a Bíblia explica a si própria e que o maior perigo que tem é você pegar uma passagem bíblica e exagerar o significado dela, esquecendo de outra que fala do mesmo assunto e completa, então, o ensino bíblico sobre aquele assunto. Lembre que Satanás, ao tentar o Senhor Jesus Cristo, fez exatamente isso. Na terceira vez, ele pegou um versículo do Antigo Testamento, citou o versículo corretamente e disse para Cristo fazer algo, com base naquele versículo. E ele citou corretamente. E Cristo disse, não vou fazer porque tem outro versículo que diz isso. Certo? Então, só muito cuidado sempre com isso. Tá? É um golpe antigo de Satanás e muito eficaz. Tá? Quanto mais quantidade de verdade tiver no mentira, mais convincente ela é. Tá? Então, vamos lá. Então, Deus alimenta as aves, mas elas buscam o próprio alimento. Elas não ficam paradas no ninho esperando um drone levar lá o alimento do dia para elas, sem ela ter que mexer uma pena. Não é assim que funciona. E ao longo da história até hoje, muitos usam essa passagem para justificar uma vida sem planejamento, sem responsabilidade, muitas vezes até de preguiça, né? E chamando de fé a própria negligência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia ensina que a gente deve trabalhar sabendo que não é o trabalho que vai assegurar o nosso sustento. E esse aqui me parece que completa bem o ensino bíblico. Só Deus pode proporcionar. Os tesouros no céu devem ser buscados enquanto se trabalha e enquanto se espera que a providência de Deus nos sustenha. Eu acho que assim a gente tem uma visão realmente equilibrada dessa questão. O grande Martin Lloyd Jones, né, no seu excelente livro sobre o Sermão do Monte, acho que o Tiago falou sobre ele na última aula que ele apresentou aqui, leia, é excelente, tá? Acho que está até... não está aqui agora. Mas... Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones, é excelente, tá? Faça favor a si mesmo e leia. Ele diz o seguinte sobre esse trecho. Não é verdade afirmar-se que as aves têm apenas de ficar empoleiradas em alguma árvore ou poste, esperando até que o alimento lhes seja trazido mecanicamente. Isso não corresponde à realidade. Elas buscam ativamente o seu alimento. Há uma intensa atividade entre as aves, pelo que o próprio argumento empregado pelo Senhor Jesus exclui inteiramente a possibilidade de interpretarmos esse seu ensino
como se envolvesse alguma espécie de espera passiva por Deus, sem que o homem fizesse coisa alguma. Não há aqui nenhuma injunção tendente ao ócio, mas nessas palavras encontramos uma advertência acerca da ansiedade, acerca dessa nossa tendência para a preocupação, e que tão constantemente nos aflige a vida. Lutero é bem mais duro, né? Ele vai na canela aqui, como usando linguagem bem de futebol aqui. Ele diz o seguinte: Deus não tem nada a ver com preguiçosos, com os glutões displicentes. Eles agem como se apenas devessem ficar sentados à espera de que Deus lhes atire na boca um ganso assado. Tá? Então, um exagero proposital aqui, cômico, né? E John Stott também é um outro excelente autor. Se você quiser ler uma versão mais resumida, um estudo mais resumido sobre o Sermão do Monte, então leia o Stott. Tá? Se tiver um pouco mais de tempo, Lloyd Jones. Mas como Deus alimenta as aves? Poderíamos responder que ele não faz, pois elas se alimentam sozinhas. Jesus era um observador meticuloso, ele sabia perfeitamente bem quais os hábitos alimentares dos pássaros. Deus os alimenta a todos, mas o modo como faz não é estendendo-lhes uma mão divina cheia de comida, mas providenciando na natureza os recursos para que eles se alimentem. Pode-se dizer o mesmo das plantas. Deus as veste. Como? Não milagrosamente, mas através de um processo complexo que arranjou, em que elas extraem do sol e do solo o seu sustento. Semelhantemente, Deus não coloca todos os seus filhos na situação do profeta Elias, nem lhes dá alimento milagrosamente por meio de anjos ou corvos, mas antes através de meios mais naturais, fazendeiros, moleiros, granjeiros, peixeiros, açougueiros, merceeiros e outros. Tá? Então é como Deus montou a sociedade humana e a criação mesmo. A gente deve trabalhar confiando na provisão dele, sabendo que esse trabalho não é inútil. Ele proporciona os meios para que esse trabalho lhe resulte, como regra, em sustento diário aqui. Tá? É como funciona com os pássaros, é como funciona com as pessoas, é como funciona na sociedade. Então o trabalho deve ser exercido na dependência de Deus, reconhecendo que ele deu e mantém a vida, nos ama e providencia o nosso sustento enquanto buscamos tesouros no céu e o seu reino e sua justiça. Né? Então esse é o alvo do discípulo de Cristo, não ficar ansioso com o sustento ou com os boletos. Tá? E eu acho que é importante essa reflexão aqui, em um momento em que as empresas estão normalmente quase todas fechadas, né? E todos estão empobrecendo, né? No mundo todo, inclusive, e os boletos estão ficando mais caros, o supermercado está ficando mais caro, tudo está ficando mais caro, e os rendimentos estão iguais ou inferiores, né? Então é importante a gente colocar essas coisas em perspectiva aqui também, tá? Então, para nossa ansiedade, cuidar da nossa ansiedade com isso. Todo mundo vai estar mais preocupado com o cartão de crédito do próximo mês, ou o boleto daqui a 2 meses. Todo mundo está pensando nisso, me parece mais do que gostaria. Mas a gente não deve ficar ansioso com isso. Isso não deve desviar nosso foco de como devemos, da melhor forma que devemos usar a nossa vida aqui, de buscar tesouros no céu de valor eterno no tempo que Deus nos disponibiliza. Né? Trazer esse pensamento aqui hoje. E eu quero chamar a sua atenção agora para a parte final do versículo 33, que acho que terá mais dificuldade aqui para a interpretação. Alguém pode ler o versículo 33 de Mateus 6? Pronto, eu posso ler. Tá ótimo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Pronto. Só isso? Só, tá ótimo. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essa é uma promessa incondicional de que nunca, jamais, em tempo algum, em circunstância nenhuma, um discípulo de Cristo ficará sem o alimento ou as roupas necessárias. Tá? O que vocês acham? É muito difícil, né? Há quem entenda que sim. Tá? Citando inclusive o Salmo 37, 25, que diz: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Tá? Então tem autores sérios que dizem que sim, é incondicional e pronto. Eu tendo a achar que não, certo? Acho que isso já é um exagero interpretativo. Tá? Acho que não está querendo dizer necessariamente 100% das vidas em todas as circunstâncias de época, hora, local, tudo isso. Tá? Acho que é um conceito
um conceito padrão, que admite uma outra exceção, mas sem aquelas exceções que confirmam a regra, né? Entende aqui que o Senhor Jesus Cristo está ensinando um padrão, um conceito, segundo o qual Deus cuida da criação e de modo especial dos seres humanos, que, portanto, os discípulos de Cristo, né, como nova criação de Deus, como menina dos olhos, né, de Deus, devem confiar na sua provisão, pois ele se importa conosco e tem poder em todas as situações para suprir as nossas necessidades. Tá? Mas, tomando o próprio exemplo das aves, né, que foi usado aqui, algumas páginas adiante, Mateus volta a usar o mesmo exemplo. Eu queria ler com vocês também. A gente já viu que Deus as mantém. Só que em Mateus 10, 28 a 31, ele diz o seguinte. Alguém pode ler também? Mateus 10, 28 a 31. Eu posso ler. Tá ótimo, vamos lá. Manifestou? Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir a alma como o corpo no inferno. Vendem 2 pardais por uma moedinha, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Obrigado, Solange. Então, Deus supre e mantém cada pardal, até o dia que ele decide que não vai mais manter. Tá? Então, a promessa não é de manutenção em tempo integral, não é de vida eterna para os pardais, ou para as flores, ou para os seres humanos, não é isso. Mas de que é uma promessa de cuidado e de suprimento, enquanto Deus quiser manter e suprir. Tá? Quando o pardal morrer, não vai ser por falta de cuidado, ou de amor, ou de carinho, ou de atenção de Deus, mas por decisão dele, que conhece todas as circunstâncias, todas as variáveis e tudo isso. Né? Então, se um crente não tiver o sustento diário, não será por falta de cuidado, carinho, atenção e poder de Deus, certo? Mas por alguma razão que Deus decidiu permitir aquilo circunstancialmente, excepcionalmente, tá? E mesmo nessa circunstância, o crente deve buscar, exercendo a fidelidade no Senhor, buscando os tesouros no céu, nessa circunstância, louvando ao Senhor, nessa circunstância extremamente desagradável, né? E lembrando que na eternidade nunca mais vai sentir fome, sede, necessidade, ansiedade ou nenhuma consequência da queda, né? Então Deus está sempre atento às nossas necessidades, tem poder para suprir, qualquer que seja ela, seja saúde, finanças, emocional, psicológica, assistência médica, qualquer coisa, ele tem condições de suprir, de reverter, de mudar as leis naturais, como às vezes faz, né? E tudo isso que a gente bem sabe. Mas entendo que em situações muito excepcionais, como doença, calamidade, terremoto, vulcão, Deus pode permitir que circunstancialmente um crente fique sem alimento ou roupa diária. Tá? Acho que não fura a regra, pelo contrário, a confirma. Mostra que o padrão de Deus é de que o trabalho e a busca pelo sustento alcança esse atendimento, né, das necessidades para o dia. Então, em resumo, eu entendo que esse versículo, Cristo apresenta uma promessa de cuidado e não de suprimento integral em toda e qualquer situação, sem nenhuma exceção na vida. John Stott, né, mais uma vez, ele foi muito feliz ao afirmar o seguinte: estar livre de preocupações e estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Cristo nos manda deixar de lado a ansiedade, mas não promete que seremos imunes a todos os infortúnios. Pelo contrário, há em seus ensinamentos muitas indicações de que ele sabia o que era a calamidade. Assim, embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. E se a gente está usando roupa agora, alguma erva foi cortada, tá? Ela foi arrancada. Isso transformou em camisa. Voltando aqui para o Stott. Deus protege até mesmo os pardais. Mas os pardais caem ao chão e são mortos. Sua promessa não foi que eles não cairiam, mas que isso não aconteceria sem o conhecimento e o consentimento de Deus. As pessoas também caem. Os aviões também caem. As palavras de Cristo não podem ser tomadas como uma promessa de que a lei da gravidade será revogada em nosso benefício, mas sim que Deus sabe a respeito dos acidentes e que Ele os permite.
E ainda assim, pessoal, o ensino do Senhor é um forte remédio contra a ansiedade que todo dia nos assedia, muitas vezes de madrugada, né? Não estamos no caos, vivendo de maneira aleatória, sem motivo, sem terem para quê, cada um por si. Não estamos como peões nas mãos de divindades sádicas, limitadas, que não sabem o futuro, como criam os pagãos, né? Os deuses romanos, gregos, nórdicos, eram maus muitas vezes, né? Brincavam, faziam coisas por maldade, ou de forma, por capricho, sem sentido. Não é isso, né? Estamos sob o cuidado do Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as variáveis, conhece o futuro, o passado, o presente e o futuro, de todos ao mesmo tempo, sabe como as coisas vão se encaixar, sabe como a decisão que você vai tomar hoje vai resultar na vida da sua irmã daqui a 20 anos, ou do seu vizinho daqui a 10. A gente não tem a menor ideia, não sabe nem quem vai ser o vizinho daqui a 10, mas ele sabe, a gente trabalha com todas essas variáveis. Estamos sob o cuidado desse Deus, que vê tudo, está em todo lugar, conhece tudo e tem todo o poder para conduzir tudo isso segundo seus propósitos benignos. Não agradáveis muitas vezes a nós, mas para o bem, que aperfeiçoam, que nos aumentam a fé, que nos presenteia com mais tesouros no céu, muitas vezes em tempos de dificuldade. E uma pergunta honesta também, uma outra pergunta honesta aqui, mas espera aí, pessoal. Se tem, então, em algumas circunstâncias, com essas ressalvas aí que o senhor fez, mas se tem o risco de fato, faltar, então não tem motivo para me preocupar? Se, vamos lá, em algum percentual mínimo aí vai faltar, pode ser que falte para mim. E por que eu não vou ficar preocupado com isso? Não tenho o que comer, não tenho o que dar de comer para meus filhos? Aí é demais, né, professor? Nessa situação, não, né? Aí o senhor tira também esse ensino de ansiedade para essa situação excepcional, né? Não, tira não, tira não. Deus tem poder de transformar milionário em um segundo, mesmo na situação crítica, tá? Ou de suprir de qualquer forma que ele bem queira. Mesmo numa circunstância crítica em que falte o mais básico do básico, né? Deus sabe o que está acontecendo, nos ama, tem poder para vir diferente. E se ele não faz, ele tem um bom motivo. Isso não vai diminuir o sofrimento, não vai tornar menos desagradável a experiência. Mas a ansiedade não precisa estar presente. E é sobre isso que ele está falando. É sobre isso que eu quero falar, sobre ansiedade. André. Oi, Danilo. Danilo, vai lá. Essa tua explicação aí me lembrou de uma das passagens mais mal interpretadas da Bíblia, que está em adesivo dos carros, que é o tudo posso naquele que me fortalece, né? Para mim, essa é a número 1. Pois é. Eu me lembrei disso porque lá ele cita como Paulo, ele logo antes ele fala que teve experiência tanto na fartura como na fome, né? Então, assim, como assim? Paulo teve fome? Não está dizendo que sempre ia ser suprido e tudo mais, mas ele fala exatamente isso, que a ansiedade dele não existia porque ele podia passar por aquilo naquele que fortalecia ele, no caso, Deus, né? Cristo. Então, eu senti um pouco o link aí nessa passagem. Acho que é Filipenses, né? Filipenses, acho que é 4:13. Muito bom, é isso mesmo. E eu pensei uma vez já em trazer na escola dominical as passagens mais mal interpretadas da Bíblia, né? E essa era a número 1 mesmo. As 10 mais... É por tudo posso passar, né? Posso passar por momentos desagradáveis, né? De fartura, isso, só que lá ele cita como se Paulo... que ele teve, óbvio, né? Você sabe como é. Paulo teve experiência de fome. Não, penou muito. E você dizer que, então, se é crente, se é cristão, você não vai passar por fome. O ponto é como você vai encarar, né? Agora, como tu disse, principalmente quando você bota um filho no meio, você pensa, rapaz, meu filho vai passar fome, eu não devo ficar ansioso com isso, é difícil. É difícil. É muito difícil. Muito. Acho que o Renato quer falar alguma coisa aí. Rapaz, eu me lembrei sobre essa passagem aí do Tudo Posso, né? Uma vez estava na Manancial, o seu Jim me passou no corredor, não me lembro a circunstância, e ele citou, né? Rapaz, você sabe que todo mundo pensando aí que esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, aí ele lembrou de algum ensino, de algum pastor, não sei quem foi, tudo posso suportar naquele que me fortalece. Me lembro do seu Jim dizendo muito isso aí, né? Então, o ensino do versículo, Renata, tudo posso suportar
naquele que me fortalece. Não me lembra a ênfase dele dizendo. Legal. Legal. Só que nunca tá no adesivo dos carros o suportar, né? Tá só o tudo posso. Tudo posso fazer, basicamente. Isso na mão do cara que tá ensinando prosperidade, né? Com algum cheirinho de evangelho, aí usa e abusa, né? Pega isso, junta com Malaquias, inventa mais umas 3 lorotas lá e infelizmente convence muita gente, né? Não sei como, mas convence, né? Certo, gente? Então, né, voltando aqui, a questão toda aqui é a ansiedade, não é a ausência de problemas, tá? É a ausência de ansiedade durante os problemas mais intensos, tá? Seja qual for o problema, a gente tem que lembrar e crer de fato que Deus sabe o que está acontecendo, nos ama, tem poder para agir diferente com aquilo, e se não faz, ele tem um bom motivo. Um exemplo bem simples, né? Acho que criança pequena em casa ajuda muito com a ilustração desse relacionamento da gente com Deus, né? Que tem uma diferença grande aí de capacidade, né? E embora Deus com a gente seja muito maior a diferença de capacidade, mas serve como ilustração. Então, pensando nisso aqui, me veio a seguinte imagem, né? Que acho que a imagem às vezes ajuda a gente entender os conceitos mais abstratos, né? Então, imagina uma criança que pede para jantar um determinado alimento que tem na geladeira. Ela viu e está lá. E os pais dizem não. E não explica o motivo, mas diz não. Ela vai achar certamente desagradável, que ela queria comer aquela pizza, sei lá o que for. Ela queria e os pais dizem não. Mas se ela confia que os pais a amam e querem o bem dela, ela não vai ficar ansiosa com isso. Não vai ficar duvidando se os pais a amam, não vai ficar preocupada com que, poxa, o que está acontecendo? Será que eles não gostam mais de mim? Ou o que quer que seja. Não, certo? Ela vai crer que tem um bom motivo. A vontade provavelmente não vai passar, não. Ela vai continuar querendo, vai continuar achando desagradável, mas não vai ficar ansiosa com aquela situação. Ela vai confiar que se os pais negaram, como os pais negaram, podendo suprir aquilo, tá lá o alimento, é só pegar, mas se eles negam, eles têm um bom motivo. Então ela não vai ficar ansiosa com isso. Pode ficar triste, mas não ansiosa. Né? Então é isso que eu queria trazer aqui, para a gente enfrentar esse momento que a gente está vivendo sem ansiedade. Certo? Deus sabe bem direitinho tudo isso. Ele não foi pego de surpresa. Ele não acabou ainda porque ele não quis. Certo? Na hora que ele quiser, ele faz assim e acaba. E tem feito muita coisa. E eu não quero desviar o assunto aqui para tudo que a gente pode tirar de lição disso. Certamente todo mundo já vem pensando nisso ao longo de quase um ano. Tá? Mas eu queria pegar só esse ponto. Que é possível passar pelo sofrimento sem ansiedade. Tá? A questão aqui é ansiedade, não é ausência de problemas. Vamos lá. Então, ainda que um crente passe pela situação extrema e não usual de não ter o alimento para o dia, para ele e para sua família, de não ter roupa para o dia, para ele e para sua família, ainda que não goste, não entenda essa situação, e não vai gostar, e não vai entender, e não vai achar agradável nunca isso aqui. Não é para ficar como se tiver aquele surto de Poliana, de querer ver coisa maravilhosa, alegre, feliz, onde não tem. Não, não tem, é ruim mesmo, é desagradável mesmo. Tá? Não é para fantasiar a situação. A situação é horrível, é terrível. De não ter o que comer no dia, não ter roupa para vestir no dia, é terrível, é desagradável. Mas não precisa trazer ansiedade. É só esse ponto que eu queria destacar aqui nessa parte final aqui do nosso encontro. Então, se algo acontecer comigo, com você ou com qualquer filho de Deus na Terra, nessa época ou em outra, não será por falta de poder, de amor, de atenção do Pai, cujo conhecimento, planos e propósitos são muito acima do meu e do seu, das nossas mentes bem infinitas, que não conseguem prever nada do futuro e que não conseguem juntar variáveis da vida de 3 ou 4 pessoas, quanto mais da sociedade toda. E o Senhor Jesus, então, conclui nosso trecho ensinando a importância de lidar com o dia de cada vez. Né? 6:34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, qualquer que seja a sua situação, a minha situação, hoje ou em qualquer outro dia, né, a gente deve não ser ansioso, como já falamos, não vou voltar tudo aqui, e viver intensamente a vida cristã hoje. Tá? Buscar os tesouros no céu hoje, numa situação agradável ou desagradável, alegre ou triste, com preocupação ou sem, tá? Mas sem ansiedade, sem ansiedade. Então, a gente deve
que você e eu, hoje, possamos nos arrepender o máximo dos nossos pecados individuais, da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade, da Igreja de Cristo na Terra, da humanidade como um todo, tá? Pensar um pouco mais fora do próprio umbigo, do próprio ego, tá? A gente vive em comunidade. Deus fala isso muito claro. Você tem você e Deus, você tem família, você tem a igreja, você tem a sociedade, né? O governo civil, a sociedade humana. Então, orar, se arrepender dos pecados individuais e públicos também. Amar sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos, o mais intensamente que você puder, hoje, tá? Um dia de cada vez, agora. Então, louvar o Senhor no poder do Espírito Santo, hoje. Não negligenciar o hoje, o agora. Né? Se tem uma coisa que essa pandemia nos dá de lição na cara para todo mundo, é que a gente não sabe o tempo de vida que tem. Antecipa e pronto. Certo? Infelizmente, tem sido assim. Então, Deus, a gente sabe disso, mas não sente. E agora, quem não sentia, sente, tem que sentir agora, nem que não queira. Então, Deus ensina isso também. E a gente aproveitar esse dia hoje, não ser ansioso hoje, vivendo com a máxima intensidade a vida cristã, hoje, agora, nesse dia que Deus está lhe dando, hoje, me dando também. Então, para que Deus haja através de nós. Eu desejo, sinceramente, que você e eu possamos, ao máximo, viver a cada dia, de forma mais intensa, essa maravilha da vida cristã, segundo a criatividade de Deus que montou todo esse universo e conduz essa história de forma tão improvável, tão surpreendente para a gente, que não tem roteirista de Hollywood que chegue perto de fazer isso, né? Então, quem de nós, se estivesse na posição de Deus, decidiria que o rei do universo iria nascer num curral? Num curral? Não dá para ser num hospitalzinho ali, num curral. Quem de nós ia escolher 12 homens sem riqueza, sem influência nenhuma, para virar o mundo de cabeça para baixo? Quem é que escolheria o minúsculo povo judeu, bem pequenininho, para ser o seu porta-voz ao mundo? Né? E quem é que prometeria que o povo judeu moraria no território de Israel, geográfico ali, dizendo, marcos geográficos que estão lá até hoje, que ele ia habitar ali, e ia espalhar esse povo 1.900 anos na terra sem ter um palmo de chão, dando sorte de todo tipo de comentário sobre falha da Bíblia. E está lá Israel hoje, país super próspero, já vacinou a população quase toda que precisa e que quer se vacinar. Então, felizmente, Deus não é como nós. Ele tem o seu plano que é muito acima do nosso. Ele trabalha no nível mais íntimo de um indivíduo e no nível mais macro de civilizações ao longo de séculos. E ele trabalha com tudo isso de forma tranquila, sem grande dificuldade. E a gente mal consegue cuidar da nossa própria vida. Então, pessoalmente, eu gosto muito dessas improbabilidades de Deus, né? Isso, para mim, é uma das provas mais fortes de veracidade da Bíblia. Quando você lê um relato de mitologia grega, aquilo claramente saiu de dentro de uma cabeça humana. Uma cabeça humana consegue absorver 100% do que tem ali. A Bíblia não. Ninguém chega perto de absorver 100% do que tem na Bíblia. E isso é próprio de quando uma inteligência muito superior transmite algo com inteligência muito inferior, né? Como é o caso de Deus para a gente. Então, alguém muito acima de nós, que deve ser temido, reverenciado, crido, adorado e amado, diz que vai cuidar do nosso sustento e das nossas roupas. E que a gente não precisa ficar ansioso com isso. Então, se qualquer um de nós prometer para o outro que vai cuidar, pode haver falha aí. Porque todos falhamos e todos temos limitação de poder. Mesmo que queira, a gente não consegue. Mas Deus não tem esse problema. Então, sempre diz que vai cuidar, a gente não precisa ficar ansioso com isso, né? Então, que cada um de nós possa buscar, de fato, intensamente o reino de Deus, a sua justiça, os tesouros no céu que Ele nos manda buscar hoje, com a maior dedicação possível, vivendo na dependência dEle, tá? E crendo que o Pai Celeste providenciará o sustento necessário dia a dia, enquanto Ele quiser. E quando não quiser, Ele tem um ótimo motivo para isso, que não nos deve a menor satisfação. Então, espero que esse tempo tenha sido útil aqui, tá? Para a gente nos lidar melhor com as dificuldades que estamos vivendo, que já vivíamos antes, muitas delas, e algumas a mais que chegaram de um ano e pouco para cá, mas que a gente possa lidar com tudo isso sem ansiedade e vivendo com a maior intensidade mesmo na dependência do Senhor. Então, muito obrigado por
por sua atenção. Né? No próximo domingo, o pastor Kelso deve estar de volta.